extremo leste do Oceano Índico, entre as águas quentes que banham o arquipélago das ilhas Andamão e Nicobar, existe uma pequena ilha coberta por uma vegetação tão densa que, vista do alto, parece um imenso tapete verde cercado por recifes de corais. Seu nome é Ilha Sentinel do Norte. Ela possui apenas cerca de 60 quilômetros quadrados, uma área relativamente pequena quando comparada a tantas outras ilhas espalhadas pelo planeta. No entanto, o tamanho nunca definiu sua importância. Pelo contrário, esse pequeno território se tornou um dos lugares mais intrigantes e inacessíveis da Terra. Durante séculos, navegadores cruzaram essas águas sem imaginar que aquela ilha escondia um dos povos mais isolados da história da humanidade. Diferente de outras comunidades indígenas que, em algum momento, estabeleceram contato com exploradores, comerciantes ou pesquisadores, os habitantes de Sentinel do Norte escolheram outro caminho: rejeitar completamente qualquer aproximação. Essa decisão transformou a ilha em um verdadeiro símbolo do isolamento humano. O mais impressionante é que esse isolamento não aconteceu por acaso. Ao longo dos anos, diversas tentativas de contato foram registradas. Algumas buscavam apenas estudar aquele povo. Outras tinham objetivos considerados humanitários. Mas, em praticamente todas elas, a resposta foi a mesma: resistência imediata. Flechas disparadas contra barcos, gestos claros para que os visitantes fossem embora, e uma determinação inabalável de proteger seu território. Esse comportamento despertou inúmeras perguntas. Afinal, quem são essas pessoas? Há quanto tempo vivem ali? Como conseguem sobreviver sem depender da tecnologia moderna? O que sabem sobre o restante do mundo? E será que sequer desejam conhecer a civilização? Responder a essas perguntas não é simples. Na verdade, a maior parte do que sabemos sobre os sentineleses foi obtida à distância, por meio de observações cuidadosas feitas ao longo de décadas. Isso acontece porque, atualmente, aproximar-se da ilha é proibido pelas autoridades indianas. A medida não existe apenas para proteger os visitantes. Ela também protege os próprios habitantes da ilha, que possuem pouquíssima imunidade contra doenças comuns no restante do mundo. Um simples resfriado, por exemplo, poderia causar consequências devastadoras para uma comunidade que vive isolada há milhares de anos. Mas essa proteção levanta outra questão intrigante. O que aconteceu no passado para que a decisão fosse manter todos afastados? A resposta nos leva de volta aos primeiros exploradores que ousaram se aproximar daquele pedaço de terra aparentemente tranquilo e descobriram que estavam diante de um povo disposto a defender sua liberdade a qualquer custo. Mas afinal, quem são as pessoas que vivem naquela ilha? Essa é uma pergunta que intriga pesquisadores há décadas. A resposta, porém, está cercada de incertezas. O pouco que sabemos vem de observações feitas à distância, já que praticamente nenhum estudo direto foi realizado com os habitantes de Sentinel do Norte. Isso acontece porque qualquer tentativa de aproximação pode colocar em risco tanto os visitantes quanto os próprios moradores da ilha. Os sentineleses são considerados um dos últimos povos do planeta que permanecem em isolamento voluntário. Especialistas acreditam que seus ancestrais
vivem naquela região há milhares de anos, preservando um modo de vida baseado na caça, na pesca e na coleta de alimentos. Eles constroem embarcações simples, suficientes para navegar pelas águas rasas próximas aos recifes. Fabricam arcos e flechas com grande habilidade e conhecem profundamente os recursos oferecidos pela floresta e pelo mar. Curiosamente, embora vivam isolados, há evidências de que os sentineleses aproveitam objetos trazidos pelo oceano. Após naufrágios ou tempestades, pedaços de metal que chegam à praia podem ser reaproveitados na fabricação de ferramentas e pontas de flechas. Isso mostra que eles observam o ambiente ao redor e utilizam aquilo que consideram útil, sem que isso signifique aceitar contato com outras pessoas. Existe outro detalhe fascinante. Ninguém de fora conhece a língua falada pelos sentineleses. Ela nunca foi estudada de forma completa e sequer se sabe ao certo se é semelhante aos idiomas de outras comunidades indígenas das Ilhas Andamão. Cada palavra pronunciada naquele pequeno território permanece envolta em um silêncio que o restante do mundo jamais conseguiu decifrar. Quanto mais os cientistas aprendiam sobre aquele povo, mais percebiam que talvez o maior sinal de respeito fosse justamente manter distância. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que exploradores acreditavam que poderiam entrar na ilha livremente. E uma dessas expedições mudaria para sempre a história de Sentinel do Norte. No próximo capítulo, vamos conhecer um dos episódios mais polêmicos envolvendo a ilha: a chegada de um explorador britânico que decidiu ignorar todos os sinais de que aquele território não queria visitantes. Durante grande parte da história, a ilha Sentinel do Norte permaneceu praticamente esquecida pelo restante do mundo. Os poucos navios que passavam pela região evitavam se aproximar dos recifes que cercavam a ilha, considerados perigosos para a navegação. Esse isolamento natural ajudou a proteger seus habitantes por séculos, mas tudo começou a mudar no final do século XIX, quando o domínio britânico sobre as Ilhas Andamão despertou o interesse de autoridades coloniais em explorar e mapear a região. Entre os responsáveis por essas expedições estava um oficial britânico chamado Maurice Vidal Portman, conhecido por organizar missões para estudar diferentes povos indígenas do arquipélago. Portman acreditava que seria possível estabelecer contato com os habitantes da ilha Sentinel do Norte. Naquela época, era comum que exploradores europeus enxergassem comunidades isoladas como objetos de pesquisa, sem compreender plenamente sua cultura, sua autonomia ou seu direito de permanecer afastadas do mundo exterior. Em uma de suas expedições, Portman e sua equipe desembarcaram na ilha. O que encontraram foi um cenário intrigante. Havia trilhas abertas na floresta, sinais claros de habitação e pequenas cabanas, mas os moradores haviam desaparecido. Ao perceberem a aproximação dos visitantes, os sentineleses haviam se escondido na mata, evitando qualquer contato. Os exploradores seguiram procurando por eles, até encontrarem um pequeno grupo composto por 2 idosos e 4 crianças. Essas 6 pessoas foram levadas à força para fora da ilha, em uma decisão que hoje é amplamente considerada um grave erro e um desrespeito àquele povo.
O que aconteceu em seguida revelou um perigo que naquela época ainda era pouco compreendido. Poucos dias depois, os dois idosos adoeceram gravemente e morreram. Não existe um registro detalhado da causa, mas muitos historiadores acreditam que eles foram vítimas de doenças comuns entre os europeus, contra as quais não possuíam qualquer imunidade. As 4 crianças sobreviveram e foram devolvidas à ilha levando presentes. No entanto, é impossível saber quais foram as consequências desse episódio para a comunidade sentinelesa. Hoje, esse acontecimento é lembrado como um exemplo dos riscos que o contato externo pode representar para povos que viveram isolados durante milhares de anos. O episódio também mudou profundamente a forma como pesquisadores passaram a enxergar comunidades indígenas isoladas. Mas, apesar dessa experiência, as tentativas de aproximação não terminaram. Décadas depois, helicópteros, barcos e equipes de filmagem voltariam a se aproximar da ilha e seriam recebidos exatamente da mesma forma. Nas décadas seguintes, o mundo acreditou que finalmente conseguiria se aproximar da ilha Sentinel do Norte de maneira pacífica. Foram levados cocos, presentes e até equipes de televisão. Mas cada nova tentativa terminava da mesma forma: uma chuva de flechas e um recado que nunca mudou: vão embora. O que aconteceu nesses encontros será o tema do próximo capítulo. Depois da fracassada expedição de Maurice Vidal Portman, passou-se muito tempo até que novas tentativas de aproximação fossem realizadas. Com o avanço da ciência e da antropologia, a maneira de enxergar povos isolados começou a mudar. A ideia já não era conquistar territórios ou capturar habitantes. O objetivo, pelo menos em teoria, era compreender aquela comunidade sem recorrer à força. Foi então que, nas décadas de 1970 e 1990, equipes organizadas pelo governo da Índia e por pesquisadores voltaram seus olhos para a ilha Sentinel do Norte. Eles imaginavam que, oferecendo presentes, talvez conseguissem demonstrar que vinham em paz. Os barcos se aproximavam lentamente da praia. Em vez de armas, levavam cocos, panelas de metal e outros objetos que poderiam despertar a curiosidade dos sentineleses. A estratégia parecia simples: deixar os presentes na areia e recuar, permitindo que os moradores decidissem por conta própria se aceitariam ou não aquele gesto. Homens, mulheres e crianças começavam a surgir entre a vegetação. Observavam cada movimento com extrema atenção. Alguns recolhiam os cocos, alimento que não existia naturalmente naquela pequena ilha e que era apreciado pelos habitantes. Outros permaneciam imóveis, segurando arcos e flechas, como se qualquer gesto inesperado pudesse transformar a tranquilidade em conflito. Esses encontros duravam apenas alguns minutos. Não havia palavras, não havia sorrisos, não havia qualquer tentativa de aproximação física. Apenas um silêncio profundo, interrompido pelo som das ondas e pelo olhar atento de duas civilizações completamente diferentes.
Mas bastava o barco reduzir um pouco mais a distância para que tudo mudasse. Em diversas ocasiões, flechas foram disparadas em direção às embarcações. Não importava quantas vezes os visitantes retornassem, a mensagem era sempre a mesma: não se aproximem. Os pesquisadores começaram a perceber algo extraordinário. Os sentineleses não estavam apenas defendendo um território. Eles estavam protegendo um modo de vida que permanecia praticamente inalterado havia milhares de anos. Foi então que uma pergunta passou a inquietar cientistas do mundo inteiro. E se insistir no contato fosse muito mais perigoso para eles do que para nós? A resposta não estava nas flechas, estava em algo invisível: as doenças. Pesquisadores concluíram que os sentineleses provavelmente nunca tiveram contato com vírus e bactérias comuns para o restante da humanidade. Isso significava que uma gripe, um resfriado ou uma infecção simples poderia causar uma tragédia irreversível. Foi nesse momento que o objetivo deixou de ser estabelecer contato. O mais importante passou a ser preservar aquele povo exatamente como ele escolheu viver. Mas, quando parecia que finalmente todos haviam entendido essa decisão, uma pessoa resolveu ignorar todos os avisos. E essa escolha terminaria de forma dramática, chamando novamente a atenção do mundo inteiro para a ilha Sentinel do Norte. Em 2018, um jovem decidiu fazer o que governos, cientistas e exploradores haviam deixado de tentar. Convencido de que tinha uma missão a cumprir, ele navegou clandestinamente até a ilha. O que aconteceu nas horas seguintes transformou seu nome em uma das histórias mais conhecidas ligadas à ilha Sentinel do Norte. No ano de 2018, quando praticamente todo o planeta já conhecia os riscos de se aproximar da ilha Sentinel do Norte, um jovem americano acreditava que sua missão era diferente. Seu nome era John Allen Chau. Desde muito cedo, ele demonstrava interesse por viagens e por comunidades isoladas. Em seus diários, escreveu que desejava conhecer povos que nunca haviam tido contato com o restante do mundo. Com o passar do tempo, essa ideia se transformou em um objetivo pessoal que o levou até um dos lugares mais inacessíveis da Terra. John sabia que entrar na ilha Sentinel do Norte era proibido pelas autoridades da Índia. Sabia também que os habitantes da ilha haviam rejeitado todas as tentativas anteriores de aproximação. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Para chegar até lá, contratou pescadores locais que o levaram clandestinamente até as proximidades da ilha durante a noite, evitando chamar a atenção das autoridades. Na manhã seguinte, John entrou sozinho em um pequeno caiaque e começou a remar em direção à praia. À medida que diminuía a distância, figuras começaram a surgir entre as árvores. Os moradores da ilha o observavam atentamente. Segundo relatos obtidos posteriormente com os pescadores que o acompanharam, John tentou demonstrar que vinha em paz. Falou algumas palavras em voz alta e permaneceu parado por alguns instantes. A resposta veio quase imediatamente. Uma flecha foi disparada em sua direção. Ela atingiu o livro que ele carregava junto ao peito, impedindo que o ferimento fosse mais grave naquele primeiro momento. John retornou ao barco. Qualquer outra pessoa provavelmente entenderia aquele episódio como um aviso definitivo, mas ele tomou outra decisão.
No dia seguinte, contrariando todos os conselhos recebidos, John voltou à ilha. Dessa vez, os pescadores permaneceram distantes, observando tudo de longe. Durante alguns minutos, conseguiram enxergar apenas a silhueta do jovem caminhando pela praia. Depois disso, ele desapareceu entre as árvores. As horas passaram. O silêncio tomou conta do mar. Então, segundo os relatos dos pescadores às autoridades indianas, eles avistaram moradores da ilha arrastando um corpo pela praia. John Allen Chau nunca mais retornou. Seu corpo permaneceu na ilha. Até hoje, nenhuma operação foi realizada para recuperá-lo. A decisão de não recuperar o corpo pode parecer difícil de entender à primeira vista. Mas havia uma razão extremamente importante. Qualquer tentativa de desembarque colocaria em risco a vida dos agentes responsáveis pela missão. Ao mesmo tempo, poderia levar doenças para os sentineleses, ameaçando a sobrevivência de toda a comunidade. Diante desse dilema, as autoridades indianas decidiram manter a política de isolamento absoluto. Foi uma decisão baseada não apenas na segurança, mas também no respeito ao direito daquele povo de continuar vivendo da forma que escolheu. A história de John Allen Chau repercutiu em todo o planeta. Enquanto algumas pessoas enxergavam sua viagem como um ato de coragem, outras a consideravam uma atitude extremamente arriscada, capaz de colocar em perigo tanto sua própria vida quanto a sobrevivência dos habitantes da ilha. Independentemente dessas opiniões, uma coisa ficou clara. A ilha Sentinel do Norte continuava enviando exatamente a mesma mensagem que enviava havia séculos. Ela queria permanecer sozinha. Mas será que o verdadeiro mistério da ilha Sentinel do Norte está apenas em seu isolamento? Ou existem perguntas ainda maiores que continuam sem resposta? Quem são realmente os sentineleses? Há quanto tempo vivem ali? E por que conseguiram preservar seu modo de vida enquanto o restante do planeta mudava completamente? No capítulo final, vamos reunir tudo o que a ciência sabe e tudo aquilo que ainda permanece um enigma. Vivemos em uma época em que praticamente todo o planeta foi mapeado. Satélites registram cada canto da Terra. A internet conecta bilhões de pessoas em poucos segundos. Todos os dias, novas descobertas científicas ampliam o conhecimento da humanidade. Mesmo assim, existe um pequeno pedaço de terra onde essas mudanças nunca chegaram. A ilha Sentinel do Norte permanece como um dos últimos lugares do planeta onde uma sociedade continua vivendo praticamente sem contato com o mundo moderno. E talvez seja justamente isso que torne esse lugar tão fascinante. Durante muito tempo, exploradores acreditaram que todo o território desconhecido deveria ser conquistado. Depois, cientistas imaginaram que todo mistério precisava ser desvendado. Hoje, a maioria dos pesquisadores defende uma ideia completamente diferente. Talvez nem todo mistério precise ser resolvido. Os sentineleses continuam sendo um dos povos mais isolados do planeta. Ainda não sabemos exatamente quantas pessoas vivem na ilha. Não conhecemos sua língua. Não sabemos como contam o tempo. Não sabemos quais histórias passam de geração em geração.
nem como enxergam o céu, o mar ou o restante do mundo. Tudo isso permanece envolto em silêncio, e talvez continue assim por muitos e muitos anos. Mas existe algo que aprendemos com essa história. O maior mistério da ilha Sentinel do Norte talvez não seja a ilha em si. Talvez seja o fato de que, em um mundo onde quase tudo foi transformado pela tecnologia, pelo comércio e pela globalização, ainda exista um povo que conseguiu preservar sua maneira de viver, sem estradas, sem cidades, sem internet, sem eletricidade e, acima de tudo, sem abrir mão da própria identidade. Essa realidade desperta perguntas difíceis. Será que conhecer tudo é sempre o melhor caminho? Ou algumas fronteiras existem justamente para lembrar que nem tudo pertence a nós? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, a floresta continua escondendo seus segredos. As ondas continuam protegendo aquela pequena ilha, e os sentineleses seguem vivendo como fizeram durante incontáveis gerações, longe dos olhos do mundo. E você? Se um dia a ciência tivesse a oportunidade de conhecer a Ilha Sentinel do Norte, sem colocar seus habitantes em risco, você acha que esse contato deveria acontecer? Ou acredita que alguns mistérios devem permanecer exatamente como estão? Escreva sua opinião nos comentários. Eu vou ler as respostas mais interessantes. Se você gosta de histórias reais, mistérios históricos e enigmas que continuam desafiando a humanidade, inscreva-se no canal Mistérios Sem Resposta e ative as notificações, porque existem lugares, objetos e acontecimentos que desafiam tudo o que pensamos saber. E o próximo mistério pode ser ainda mais surpreendente. Até o próximo vídeo. Enquanto o mundo continua avançando, há um pequeno pedaço da Terra que escolheu permanecer exatamente como sempre foi. Talvez alguns mistérios não existam para serem resolvidos, mas para nos lembrar que ainda há muito a descobrir. Este foi apenas o primeiro de muitos mistérios que exploraremos juntos. Porque existem lugares, objetos, desaparecimentos e acontecimentos reais que continuam sem explicação.